aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizer a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinais o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensa: é lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e lhes disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição na moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o Evangelho nos mostra mais uma vez os fariseus que armam um plano, né? Porque querem colocar Jesus em apuro, né? Querem tentar que saia da boca de Jesus alguma palavra que eles possam acusar Jesus. E eles montam uma estratégia, uma armadilha, né? Com relação ao imposto. Sabemos que o Império Romano havia dominado, invadido aquele povo, e que eles eram obrigados, né, a pagar taxas exorbitantes, impostos para manter o rei, o império e todas as suas mordomias. O povo não gostava. Se lembra do cobrador de impostos, né, que foi rejeitado porque era um cobrador de imposto, né? O povo não aguentava mais os reis tirânicos daquela época, né, que extorquiam do povo, e eles eram obrigados a pagar altas taxas, altos impostos, até de uma forma injusta, né? E perguntam a Jesus, né? Então armam Jesus, começam bem, né? Tudo hipocrisia, porque esses mesmos que vão falar mestre são aqueles que daqui a alguns dias vão entregar Jesus à morte, né? E começam elogiando: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus. Os fariseus, mestre da lei, o pessoal do partido de César, aqueles que estão tramando a morte de Jesus, eles elogiam, né? Por isso que o padre sempre brincando diz: cuidado, que a mão que acaricia é a mesma que bate, né? E aí perguntam a Jesus, né? É lícito o não pagar imposto a César? Jesus percebe a maldade, a hipocrisia deles, tanto é que chama de hipócritas. Sabe que todo esse elogio, mestre, que és bom, que é tudo da boca para fora, porque é esse povinho, é esse pessoal que vai tramar a morte de Jesus. Mas eles pensam que enganam, né? Jesus chama de hipócritas. Por que vocês por que vocês preparam para mim uma armadilha? Porque se Jesus diz sim, é lícito pagar imposto, ele ia contra todo o povo judeu, que não queria pagar, não porque não quisesse pagar o imposto, mas por causa que aquele imposto era uma taxa assim era ilegal, tinha uma série de situações, né?
Foi um povo que foi invadido, dominado por um povo estrangeiro, que foi obrigado a ser escravo na própria terra. Você gostaria de ser escravo dentro da tua casa e ainda pagar? Não bastou ser escravo, ainda tinha que pagar os patrões, e César, que se apresentava, nunca é bom esquecer, César queria ser adorado pelo povo como se fosse o quê? Deus. Todos os imperadores, os grandes da época, em Roma, no Panteão, tem todos os deuses que a humanidade venerava, o povo tinha seus deuses, e esses grandes imperadores queriam que o povo se dobrasse, se ajoelhasse perante eles, e que os adorasse como rei, como se eles fossem divindade, Então Jesus pergunta para eles, se Jesus diz sim, é lícito pagar, vai contra o povo. Se ele diz não deve pagar, aí ele arruma confusão com César e toda aquela galerinha que está tramando. Então Jesus, na sua sabedoria, Jesus que conhece a maldade, por isso que ele fala: por que vocês preparam uma armadilha para mim? Pergunta para mostrar a moeda e o que estava, a inscrição que tinha na moeda. Disse: é de César. E Jesus dá aquela resposta surpreendente: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, com essa frase, Jesus quis dizer que César, como na primeira leitura, Ciro, todos os reis e soberanos da terra devem estar submisso ao único e verdadeiro. Inclusive a primeira leitura fala, eu sou o Senhor e não existe outro, fora de mim não há outro, para que todos saibam, do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não existe nem César, nem Herodes, eu sou o Senhor e não há outro. Deus é o único Senhor, Senhor das nossas vidas. Os santos padres, falam que enquanto César quis colocar na moeda a sua figura como se fosse Deus, Deus imprimiu na humanidade o seu rosto. Na moeda está a inscrição de César, na humanidade, que somos nós, está impressa a marca de Deus, para dizer que o senhorio de tudo que existe no mundo é Deus, Não existe, por isso a primeira leitura: fora de mim não há outros deuses, eu sou o único, do Oriente ao Ocidente, do Norte ao Sul, leste ao Oeste, o soberano de toda a humanidade, aquele que deve ser verdadeiramente adorado. Não é César, não é o poder, mas é Deus. É claro que nessa afirmação também, quando Jesus fala a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, a Deus o que é de Deus, está nos ensinando que nós, enquanto cidadãos, é lógico, vivemos no mundo, numa sociedade, todos nós pagamos os nossos impostos, sim ou não? Todos nós, desde uma bala que você compra, você já está pagando imposto, Esperamos que os impostos que nós damos ao Estado, eles sejam devolvidos para nós na saúde, na educação, no transporte, na moradia, na alimentação, nas estradas. Não é assim que a gente espera? Mas nós contribuímos, E Jesus não disse que a gente não deva contribuir, não é isso que Jesus está dizendo. Por isso que ele falou: aquilo que é de César, de César. Então, enquanto cidadão, filho de Deus, vivemos no mundo, todos nós procuramos ser honesto, transparente e pagar as nossas taxas, os nossos impostos, esperando também os benefícios que vêm em nosso favor. Mas Jesus, a Deus aquilo que é de Deus. Não devemos esquecer isso também, que nós somos filhos de Deus e também nós temos os nossos deveres, as nossas obrigações para com Deus, para com a nossa igreja, mas sempre colocando Deus acima de tudo e de todos, Então vamos pedir ao Senhor que nós saibamos reconhecer o seu senhorio, e enquanto filhos e filhas dele que estamos nesse mundo, ele deixou impresso na humanidade o seu rosto, não é numa figura, numa moeda de prata ou de papel, mas no teu coração e no meu.
na humanidade está impressa a imagem de Deus. E é ela que nos recorda o senhorio absoluto de Deus nosso Pai, que está acima de todos os poderes e todos os poderosos desse mundo. Ele é aquele que nós devemos honrar e temer. Ele é o justo juiz que vai dar a cada um de nós segundo aquilo que cada um de nós fizemos, inclusive os grandes do mundo em que nós vivemos. Que às vezes a gente tem a impressão, né? Parece que essas pessoas importantes, que elas não vão comparecer perante Deus. Vão, se vão, e vão responder também por tudo aquilo que fizeram ou não fizeram, não tenha dúvida não, viu? O pequeno, o grande, a pessoa importante, o menos importante, a morte nos iguala. A morte nos iguala. E perante Deus, o único, justo e verdadeiro, único, e não há outro, é só Ele, vai julgar do maior ao menor. Por isso que nós temos que estar sempre atento a Deus aquilo que é de Deus, e a César, que seja ao mundo, aquilo que é do mundo. Sempre com o justo equilíbrio, fazendo a nossa parte como filhos de Deus, que vivemos no mundo, mas não somos do mundo, que um dia haveremos de voltar para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.